Quase metade das pessoas que sofrem um infarto não sabem que ele está chegando. Não porque não havia sinais, mas porque os sinais estavam lá, visíveis, sentidos, e foram ignorados. No Brasil, mais de 300 mil pessoas morrem por doenças cardiovasculares todo ano. E pesquisadores da Universidade de Harvard identificaram algo que muda tudo nessa estatística. A grande maioria dos infartos tem uma janela de aviso de até 24 horas. Uma janela que o corpo abre. Uma janela que pouquíssimas pessoas sabem reconhecer. Eu sou o Dr. Paulo, cardiologista com mais de 25 anos de experiência. E o que eu vou te mostrar hoje são os sinais reais, confirmados por pesquisa, que o corpo envia antes de um infarto. Não semanas antes, não meses antes, nas horas que antecedem. E você vai perceber, ao longo desse vídeo, que alguns desses sinais são tão comuns, tão discretos, tão parecidos com coisas bobas do dia a dia, que é quase impossível imaginar que são avisos do coração. Mas são. Fica até o final porque o último sinal que eu vou te mostrar é o que mais mata, justamente por ser o que ninguém leva a sério. Antes de começar, deixa eu te pedir uma coisa. Se você tem alguém na sua vida com mais de 50 anos, um familiar, um amigo próximo, manda esse vídeo agora. Sério. Porque o que eu vou te contar aqui pode salvar uma vida. E não é força de expressão. Vamos começar pelo sinal que quase todo mundo sente, mas que quase ninguém conecta ao coração. Fadiga fora do comum. Não o cansaço de quem trabalhou o dia todo. Não a preguiça de uma tarde de domingo. Estou falando de um cansaço que não faz sentido. Você dormiu bem, não fez nada de extraordinário, e ainda assim, o seu corpo parece que está carregando um peso que não está lá. Pesquisadores da Clínica Mayo, nos Estados Unidos, analisaram dados de mais de 2.000 pacientes que sofreram infartos e descobriram que mais de 70% deles relataram uma fadiga incomum nas horas anteriores ao evento. 70%. Isso não é coincidência. O que está acontecendo por baixo disso é o seguinte: pensa no coração como uma bomba que nunca para. Quando uma artéria começa a se fechar, essa bomba precisa se esforçar muito mais para continuar mandando sangue para o resto do corpo. É como se você tentasse encher um balão com um furo pequeno na ponta. O esforço é o dobro. O resultado é a metade. E o corpo inteiro começa a sentir esse esgotamento antes de qualquer dor aparecer. Seu Benedito tinha 67 anos, era aposentado e costumava caminhar toda manhã no parque do bairro. Numa quarta-feira, ele chegou em casa depois de 20 minutos de caminhada. Se sentou na poltrona e disse para a esposa que estava mais cansado do que nunca, mas que não sabia explicar por quê. Ela quis ligar para o filho. Ele disse que era bobagem, que era coisa da idade. 3 horas depois, ele estava no pronto-socorro. Ele sobreviveu, graças a Deus. Mas quando eu conversei com ele depois, ele me disse algo que ficou gravado na minha memória. Que aquele cansaço foi diferente. Que ele sabia que era diferente. Ele só não sabia o que significava. A ação prática aqui é simples. Se você sentir uma fadiga que não tem explicação, que veio do nada, que é claramente diferente do seu cansaço normal, não ignore. Não durma esperando melhorar. Procure atendimento médico. E sabe o que é pior? Esse sinal quase sempre vem acompanhado de outro, que é ainda mais silencioso e ainda mais perigoso. A falta de ar em repouso. Isso aqui confunde muita gente, porque a maioria das pessoas associa falta de ar com esforço físico. Você subiu uma escada, ficou sem ar. Normal. Mas quando a falta de ar aparece sentado no sofá, deitado na cama, sem fazer absolutamente nada, isso é o corpo mandando um sinal vermelho. Um estudo publicado no New England Journal of Medicine acompanhou pacientes cardíacos por 5 anos e identificou que a dispneia em repouso, que é o nome técnico para falta de ar sem esforço, aparece com frequência significativa nas horas que antecedem um infarto agudo. O que está acontecendo é o seguinte: quando o coração não consegue bombear sangue com eficiência, o fluido começa a se acumular nos pulmões. Pensa nos pulmões como uma esponja. Quando a esponja encharca, ela não consegue mais absorver ar direito. E aí você começa a sentir aquela sensação de que está respirando,
mas o ar não está chegando onde precisa chegar. Muita gente acima dos 50 anos tende a atribuir isso ao peso, ao calor, ao estresse. E às vezes é mesmo. Mas quando essa falta de ar aparece de repente, sem motivo claro, especialmente à noite, é hora de levar a sério. Comenta aqui embaixo a palavra coração, se você já sentiu algum desses sinais e não sabia o que significava. Eu leio todos os comentários e quero entender a realidade de quem está assistindo. Agora presta atenção no que vem a seguir, porque esse próximo sinal é o que mais me preocupa no consultório. Não porque seja o mais grave isoladamente, mas porque é o que as pessoas mais ignoram. Dor ou desconforto no maxilar, no pescoço, nas costas ou no braço esquerdo. Isso aqui parece não ter nada a ver com o coração, mas tem tudo. E a explicação é fascinante. O coração e esses pontos do corpo compartilham as mesmas vias nervosas. Quando o coração manda um sinal de dor, o cérebro às vezes interpreta esse sinal como vindo de um lugar diferente. Os médicos chamam isso de dor referida. É como uma chamada telefônica que cai na linha errada. Um estudo publicado no Journal of the American Medical Association analisou casos de infarto em mais de 5.000 pacientes e encontrou que quase 40% deles relataram dor em regiões do corpo que não o peito nas horas anteriores ao evento. 40%. Quase metade dos casos. E a maioria dessas pessoas foi a um dentista, ou tomou um analgésico, ou foi dormir achando que era tensão muscular. Dona Carla tinha 62 anos, professora aposentada, e acordou numa manhã de sábado com uma dorzinha estranha no queixo. Ela achou que era problema no dente. Tomou um remédio para a dor e foi fazer o café da manhã. 40 minutos depois, sentiu uma pressão no peito e chamou o marido. O infarto já estava acontecendo. Ela chegou ao hospital a tempo. Mas ela me contou depois que aquela dor no queixo, que ela nunca tinha sentido antes, tinha aparecido na véspera também, rapidinho, e ela tinha ignorado. A ação prática aqui é específica. Se você sentir uma dor em locais que normalmente não doem, especialmente se vier acompanhada de qualquer desconforto no peito, não espere para ver se passa. Ligue imediatamente para o serviço de emergência. Mas tem um detalhe importante que poucas pessoas sabem sobre o próximo sinal, e ele afeta especialmente as mulheres acima dos 50 anos: náusea, indigestão e suor frio. Parece gripe, né? Parece que você comeu algo errado. E é exatamente por isso que esse sinal mata tanto. Pesquisadores do Instituto Nacional do Coração, Pulmão e Sangue dos Estados Unidos documentaram que mulheres, em especial, tendem a apresentar sintomas atípicos de infarto com muito mais frequência do que os homens. Náusea, mal-estar estomacal, suor frio que aparece do nada, uma sensação geral de que algo está errado, mas sem dor no peito. Esses sintomas são tão facilmente confundidos com outros problemas que o diagnóstico de infarto em mulheres chega atrasado com muito mais frequência. O suor frio é particularmente importante de entender. Quando o coração está em sofrimento, o sistema nervoso autônomo entra em modo de emergência. É como se o seu corpo apertasse um botão de pânico interno. Esse botão ativa a transpiração excessiva como parte de uma resposta de estresse, mesmo que você esteja parado, mesmo que esteja com frio. Se você nunca transpirou sem motivo e de repente está com suor frio no meio da noite, sentindo um mal-estar que você não consegue explicar, isso merece atenção imediata. Agora, eu quero te falar sobre algo que ninguém menciona numa consulta de 15 minutos. E é justamente o sinal que eu considero o mais traiçoeiro de todos: a sensação de ansiedade ou medo inexplicável. Isso é fisiológico. Não é fraqueza. Não é exagero. Quando o coração começa a ter dificuldade de funcionar, o corpo produz uma descarga de adrenalina como mecanismo de defesa. E essa adrenalina se manifesta como uma sensação avassaladora de que algo ruim está prestes a acontecer. Muitos pacientes me descreveram como um pressentimento que não conseguiam nomear. Uma inquietação que veio do nada.
Um levantamento publicado na revista Circulation, que é uma das publicações mais respeitadas de cardiologia do mundo, identificou que uma parcela significativa dos pacientes que sofreram infartos relatou ter experimentado uma sensação de ansiedade intensa e inexplicável nas horas anteriores, sem nenhum fator externo que justificasse. Seu Geraldo tinha 65 anos e nunca tinha tido ansiedade na vida. Ia dormir toda noite às 10 da noite. Dormia bem, acordava descansado. Numa quinta-feira, por volta das 8 da noite, ele sentiu uma agitação que não conseguia explicar. Ficou andando de um lado para o outro. Não conseguia se concentrar em nada. A esposa perguntou o que estava acontecendo. Ele disse que não sabia, que era uma sensação estranha, como se algo ruim fosse acontecer. Ela insistiu que fossem ao hospital. Ele resistiu por meia hora. Quando chegaram, o médico identificou uma obstrução significativa numa artéria coronária. O infarto estava prestes a acontecer. A ação prática aqui é esta: se você, ou alguém que você ama, sentir uma ansiedade intensa que veio do nada e que não tem explicação, especialmente se vier acompanhada de qualquer outro sinal desse vídeo, não espere. Não tente racionalizar. Busque atendimento de emergência. Se você está assistindo até aqui, faz uma coisa por mim. Aperta o botão de curtir agora. Isso leva 1 segundo e ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que precisam dessa informação. Pode ser a família de alguém que você nem conhece. E agora, chegamos ao sinal que eu prometi no início. O que mais mata, porque ninguém leva a sério. A dor no peito que some. Isso parece contraintuitivo, eu sei. A maioria das pessoas acredita que a dor de um infarto é uma coisa que você sente e que não para. Uma pressão insuportável, uma dor que te derruba. E, de fato, muitos infartos funcionam assim. Mas há um padrão específico que os cardiologistas chamam de angina instável, que se manifesta como uma dor ou pressão no peito que dura alguns minutos e depois passa. E é exatamente o fato de passar que faz com que as pessoas não procurem ajuda. Pensa assim: uma artéria coronária é como um corredor com uma porta que abre e fecha. Em alguns casos, a obstrução não é total, mas é parcial. Quando você está em repouso, o pouco sangue que passa é suficiente. Aí, a dor some. Você pensa que foi embora. Mas a porta continua lá. E a próxima vez que ela se fechar, pode ser a vez que não abre mais. Pesquisadores do Colégio Americano de Cardiologia documentaram que pacientes que apresentaram episódios de dor no peito que duraram de 2 a 10 minutos e depois desapareceram nas horas anteriores a um infarto, muitas vezes não buscaram atendimento justamente porque a dor foi embora. Esse é um dos padrões de comportamento mais perigosos que existem em cardiologia. Dona Helena tinha 68 anos, ex-comerciante, viúva, morava sozinha. Na tarde de uma segunda-feira, enquanto preparava o almoço, sentiu uma pressão forte no centro do peito. Ficou parada, segurou na pia e a dor foi embora em uns 5 minutos. Ela ligou para a filha e contou. A filha quis levá-la ao hospital. Ela disse que não era nada, que já tinha passado. À noite, a dor voltou, mas dessa vez, muito mais forte. A filha a encontrou desmaiada. Ela sobreviveu, mas ficou com sequelas permanentes no coração. Uma das coisas que ela me disse na recuperação ficou comigo até hoje. Ela me disse que quando a dor foi embora pela primeira vez, ela sentiu um alívio tão grande que simplesmente quis acreditar que não era nada. Isso é humano, isso é natural, e é exatamente o que o coração aproveita para completar o trabalho. A regra é clara, e não tem exceção. Qualquer dor ou pressão no peito que apareça, mesmo que dure só alguns minutos, mesmo que vá embora, é motivo para buscar atendimento de emergência no mesmo dia. Sem esperar. Sem ver se volta. Agora eu quero te deixar com uma perspectiva que vai mudar a forma como você enxerga tudo o que eu te contei hoje. O coração humano bate em média 100 mil vezes por dia. 100 mil. Sem parar, sem descanso, durante décadas. Ele é o órgão mais leal que você tem. E quando ele começa a pedir socorro, ele não grita de imediato. Ele sussurra primeiro. Esse cansaço inexplicável é um sussurro. Essa falta de ar no sofá é um sussurro. Essa dorzinha estranha no queixo, esse suor frio sem motivo,
essa ansiedade que veio do nada, essa pressão no peito que passou rápido, todos esses são sussurros. O que vai separar quem sobrevive de quem não sobrevive não é sorte, é atenção. É saber ouvir o que o corpo está dizendo antes que ele precise gritar. Você assistiu até aqui, o que significa que você já está um passo à frente de muita gente. Agora vai mais um passo. Compartilha esse vídeo com pelo menos uma pessoa da sua família. Uma pessoa acima dos 50 anos. Porque esse conteúdo pode ser exatamente o que ela precisa ouvir antes que seja tarde demais. Cuide do seu coração como ele cuida de você, sem parar, sem reclamar, dia após dia. Eu sou o Dr. Paulo e a gente se vê no próximo vídeo.